Hello, my friend. Welcome to Bendita Hora. O inglês é uma língua global que permite a combinação entre pessoas de diferentes países e culturas. Aprender inglês é importante para ampliar as oportunidades profissionais, acadêmicas e também pessoais, além de facilitar o acesso às informações e conhecimentos diversos. O inglês também é uma ferramenta para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como a memória, a criatividade e o raciocínio. Por isso, o aprendizado da língua inglesa é essencial nos dias atuais. Quer saber mais sobre o assunto? Acompanhe agora no Bendita Hora. Estou recebendo aqui na Rede Vida de Televisão o professor Audrey Daniel Caldas Jales. Nome comprido. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, padre. Obrigado pela oportunidade de estar Muito obrigado por estar aqui, viu? Eu fico muito feliz de estar aqui. O professor Audrey, ele é professor de inglês, tem 35 anos, com cara de 20 anos, né? Mas, 25, vai. É 25, tá bom. 13 anos você já é professor? Desde 2010. 13 anos? Eu morei nos Estados Unidos de 2007 a 2010 e quando eu voltei já comecei... Você morou nos Estados Unidos, Morei. então? Morou onde nos Estados Unidos? Na Filadélfia. Na Filadélfia? Subúrbio da Filadélfia, na verdade. Demais! Costa Leste ali. Costa Leste. Uma hora e meia de Nova York, mais ou menos. É, uma hora e meia de Nova York, olha que beleza. Pertinho de Washington também. Morou quanto tempo lá que você falou? 2007 a 2010. Nossa, mãe. Mas você já foi pra lá falando inglês? Não, não sabia nada. Lá que você aprendeu, isso que é bom. Na marra. Lá que foi aprender e tal. Que eu fui aprender. E é bom que aprende todo falando e você é obrigado. E já colocando em prática já. Colocando em prática. E eu fui por um programa que chama Programa de Au Pair, então eu fui morar com uma família e cuidava de 6 crianças. 6 crianças! Aí tinha que falar, você tinha que conversar com as crianças. E a criança, ela é uma ferramenta muito boa para fazer você aprender, né? Eles te ajudam muito, porque eles estão aprendendo também, né? Eles estão aprendendo, você aprende junto com eles praticamente, né? Aprende junto com eles, né? E aí, interessante que o inglês da criança também a gente consegue também entender melhor também, né? Entender melhor. Eles falam bastante, né? Ô, professor, nós vamos conversar bastante. Agora eu tô vendo aqui, ó. Começou a lecionar em inglês, ó. Hoje você tem curso de inglês, né, que você faz, Isso. Né? Olha, padrão Conversation, Aviation, Business. Olha, tem tudo diferente. O que a pessoa precisar, a gente dá um jeito de aprender para poder que demais. Ó, tô conversando com o Audrey. Você já tinha esse nome quando foi para os Estados Unidos? Já tinha esse nome, né? Me acertou. O Audrey Daniel Caldas. Olha que o professor Audrey, ele é professor de inglês. Eu queria saber algumas coisas aqui. A importância, a gente sabe, mas por que é tão importante? Você viveu nos Estados Unidos, passou por os outros lugares. Por que é tão importante o inglês como língua, uma segunda língua da pessoa? O inglês, ele é uma língua global, né? Hoje é uma língua internacional. E alguns anos atrás a gente costumava dizer que isso era um diferencial, né? Quem falava inglês era um diferencial. Hoje eu falo para os meus alunos o seguinte: isso é fundamental. Não é só um diferencial, não é fundamental. É fundamental. O diferencial nosso é o português. Porque você pensa, no mundo onde todo mundo fala ou deve falar inglês, você falar uma segunda língua como português, isso é um diferencial. Sei, então você tem que focar no inglês, porque o diferencial você já tem. Você tem até um sotaque meio no inglês, no seu português. Aqui, deixa eu te falar uma coisa. O conhecimento de inglês, ele ajuda, é claro, a pessoa a aumentar suas oportunidades, né? Emprego, isso é fato, né? Isso é fato. As empresas hoje, elas buscam, né, os profissionais que são completos, né, que têm um perfil completo, que têm uma graduação, que tenham experiência naquela área. E o inglês é parte disso. E para viajar também, porque para viajar, em qualquer lugar do mundo você vai falar inglês. Sim, se você estiver na China e não falar chinês, mandarim, você pode falar inglês que eles vão te ajudar. E sabe que eu tenho uma historiazinha, uma historinha sobre esse negócio do inglês nas viagens? São várias situações, né? Mas a minha primeira vez no McDonald's, por exemplo, nos Estados Unidos... McDonald's é bom que você pede pelo número. Exatamente. Então eu falei assim, gente, eu vou pedir pelo número, number 5, please. Não tem erro, né? Número 5, por favor. E aí a atendente me perguntou assim, for here to go. E eu fiquei assim, for here to go. Daí ela perguntou de novo, for here to go. Eu não entendi. Daí na terceira vez ela ficou meio irritada e tal. Daí ela colocou tudo na sacolinha e eu saí bem triste.
for here or to go. Não entendi. Então, assim, são situações, são casos que quando você está viajando, se você dominar pelo menos um pouquinho, você não vai passar perrengue, entendeu? E mesmo que a pessoa... O francês não gosta muito que você não fala francês, né? Eu ia dar o exemplo de se você estiver na França, mas eles não gostam mesmo. Não gosta. O francês não gosta muito, não. O francês gosta que você fale francês lá. Sim. E chegar falando inglês, eles até fazem questão de... Eles viram a cara, né? Eles fazem questão de não te ajudar. E tem lugares onde a língua é pouco falada também, a língua deles é pouco falada, então quase todo mundo fala inglês. Na Grécia, quase ninguém fala grego no mundo. Então, praticamente todo grego... É quase uma segunda língua, quase uma segunda língua. Agora, a questão de tem VT? Vamos lá, vamos ver o VT aqui. Bora. Ter o domínio de inglês é uma habilidade já esperada pelas empresas. Deixou de ser um diferencial para ser um pré-requisito para muitas contratações. Até mesmo os profissionais mais antigos de uma empresa sentem a necessidade de aprender o novo idioma, já que diversas funções exigem do conhecimento básico dessa língua. O profissional que investe em estudar inglês desde jovem pode ter muitas oportunidades e alcançar melhores salários e chances de crescimento, proporcionar negociações eficientes e criar uma rede maior de contatos. Estudar inglês é uma forma de evitar momentos de insegurança, superar a timidez e adquirir maior confiança no seu trabalho. É significativo começar a investir nessa habilidade o quanto antes para ficar mais próximo de melhores oportunidades no mercado de trabalho. Professor Audrey, me conta uma coisa. Essa eu tinha falado. Essa história do inglês que o pessoal aprende aqui no colégio e tal. De repente vai falar inglês, não sabe nada. The books on the table, pronto, acabou. Não adianta esse inglês muito básico que o pessoal recebe aqui, né, nas escolas. Eu acho que o inglês, de forma geral, das escolas públicas, tanto quanto particulares também, fica um pouco naquela coisa de verbo to be, né? Isso início, mesmo. Né? The book is on the table, como você disse. E não vai para conversação, não vai para... Né? Mas assim, eu entendo essa dor, essa dificuldade, porque você imagina uma sala com 30 alunos, com 25 alunos, de repente, às vezes, até 40 alunos, e um professor tentando explicar e ensinar uma segunda língua para um monte de criança ou adolescente. É muito complicado. Não quer nem saber de estar ali. Tanto que hoje as minhas aulas, elas são focadas no VIP, né? No VIP, na aula individual. As suas aulas são presenciais ou... Os dois, eu tenho tanto presencial, tem presencial quanto individual. Quanto como chama? Online. Virtual. Online. Isso, Presencial ou online? Isso. São assim, né? Você tem os alunos ali... Tem os alunos que vão até a minha sala, eu tenho os alunos que fazem online. Isso. E aí um só, que você dedicação exclusiva. Só, porque daí aqui foca na necessidade de cada um, né? Dificuldade de cada um. E tem uma coisa também, que muita gente às vezes sabe falar inglês, mas quando chega nos Estados Unidos ou em qualquer lugar, trava. Por que isso? Eu acho que a própria tensão da situação, né? Faz com que a pessoa trave e às vezes não entende uma pronúncia ou não consegue se expressar mesmo. Então, esse é um problema, essa coisa da pronúncia, porque o americano fala muito fala rápido, feio demais. Rápido. Eu acho bonito. Bonito? Você gosta mais de que inglês? Do britânico do American accent do que do British accent. American. Accent é sotaque. É sotaque. Sim. Você não acha mais entendível o britânico? Não, pra mim que... Porque eles falam assim, letter. Na verdade, nem o R no final não pronuncia, né? Tipo, não vai falar water, não vai falar water, eles falam water. Mas o americano fala o quê? Water. Water. Eu acho interessante o americano falar a cidade de Atlanta. A primeira vez que eu ouvi isso, eu falei assim, gente, que cidade é essa? O que é que eles falam? Fala Atlanta. O L não, o T não fala. O americano não fala o T, não fala nada, ele fala... Então, e às vezes parece que eles querem dificultar a vida da gente, né? O inglês do norte-americano não tem muita contração? Tem bastante. Né? Posso te contar outra história da casa da viagem? Quando eu tava voltando pro Brasil, na verdade, em 2008, eu vim visitar o Brasil. Ainda morava nos Estados Unidos. Eu cheguei no aeroporto, né, e aí comendo com as minhas malas, e o cara veio pra pegar as malas e falou assim, where are you heading to? Eu, what? Head. Até então, pra mim, head era a cabeça, né?
Where are you heading to? Pra onde você está? Pra onde sua cabeça... Cabeçando. Ele podia ter perguntado pra mim com o verbo to go, que é o verbo ir, por exemplo. Where are you going to? Seria a mesma pergunta. Pra onde você eu está... Eu fiquei assim, um ano que eu morava nos Estados Unidos já. Fazia um ano que eu morava lá. Eu falei assim, não, eu tenho que voltar. Eu não aprendi esse negócio ainda. Não deu tempo? Não deu tempo. Mas eu acho interessante que aí depois você vê que tem uma lógica, né? Tem uma lógica. Pra onde você está encabeçando. Encabeçando, a gente fala isso em português. Sim. Você está encabeçando, você está... outra coisa que eu acho interessante, quando ele quer falar que vai enfrentar, é to face. To face. To face, enfrentar. Vai ficar de face, é fácil. Então, mas é interessante, porque enfrentar é ficar de frente. Sim. É botar to face, né? É interessante, né? Mas é interessante que é por isso que não dá para você também ficar traduzindo as palavras para inglês. Não dá. Né? Você Em inglês existem muitos jargões, muitos idioms, né? Expressões idiomáticas. Idiomáticas, né? Então, quando a gente vai traduzir ao pé da letra, não dá nada. Literal, não dá, não faz sentido. Não dá nada, então, né? Tem um outro significado. A gente tem várias expressões também que não significa nada, né? Não. Por isso que tem que aprender mesmo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Dá para aprender... Por exemplo, para eles, uma vez eu ouvi um americano falando, nossa, imagina como de nada. Ah, obrigado. Imagina. É verdade. Imagina. Um americano uma vez falou assim, o que quer dizer isso? Imaginar o quê? Imagina o quê, né? E também quando a gente fala obrigado para eles, fala welcome. Quando eles falam, né? Porque às vezes fala só Mas por quê? Mas olha que engraçado. Se eu falasse pra você, obrigado, seja bem-vindo. Ai, tá louco? O que é isso? É a tradução para da letra, né? Por isso que não tá pra... Vamos ver aqui, ó, gente, qual a atual relação do inglês com as redes sociais. Negócio de inglês e rede social também. Veja. Tem VT? Com as mudanças na forma de socialização, impulsionadas pelas tecnologias e pelas redes sociais, os jovens estão constantemente em contato uns com os outros por meio de aplicativos de mensagens e plataformas online. Além disso, o entretenimento também se tornou digital, com a televisão sendo substituída por serviços de streaming e os ídolos tradicionais por youtubers, instagrammers e influencers. Nesse cenário globalizado e conectado, o inglês tornou-se ainda mais essencial para os jovens, não apenas em termos de oportunidades no mercado de trabalho, mas também para se socializarem e acompanharem as últimas tendências. Muitas informações sobre música, tecnologia e notícias estão disponíveis apenas em inglês, e os jovens podem acompanhar em tempo real as vidas de seus ídolos por meio das redes sociais. A facilidade de acesso aos conteúdos em inglês atualmente auxilia bastante no aprendizado dos jovens. Por isso, fique atento e busque sempre o conhecimento. É verdade, esse acesso grande que a gente hoje tem nas redes sociais ajuda? Ajuda porque tem muitos termos, né? Tem muitas palavras. Inclusive, por exemplo, jogar videogame também. Eu tenho alguns alunos adolescentes que eles têm um vocabulário muito grande, muito bom por causa do videogame. Porque hoje é tudo uma historinha, né? Então você tem que ir vendo. Mesma coisa a rede social, tá tudo em inglês. Então, e mesmo o acesso que você tem a outras culturas, música e tal. Você falou que foi para os Estados Unidos em 2007. Então, não tinha tanta rede social ainda proliferada. Nem o WhatsApp. Não tinha? Nem o WhatsApp. Tinha o Orkut. Eu tinha o Orkut. Peraí. Eu tinha que ligar pra minha mãe por telefone. Tinha que ligar, não dava pra... Não. Você toma café, né? Se não toma, você vai ter que tomar. Vou tomar. Eu sirvo café, não é pra constranger a pessoa. Se eu estiver tremendo aqui, eu pego a xícara e... Você toma com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar. Não cheguei nesse... Até que enfim, ele não é da... Não cheguei nesse nível ainda de não é da seita. Tomar café sem açúcar. Seita do sem açúcar, seita do café sem açúcar. É terrível, sempre misturar. Professor, mas esse contato com redes sociais, ele faz com que você diz, aumente o vocabulário, mas acaba também trazendo muita coisa de gíria, expressões que de repente não é usado no dia a dia. Exatamente.
Exatamente. E hoje existem algumas abreviações, alguns termos, né, que as pessoas... Você tá tremendo mesmo? Não, é a xícara que não trabalha. Peraí. É verdade. Nossa, eu tô tremendo, eu acho. Tremendo, põe assim aqui. Eu não tava. Não tô tremendo. Eu não tô tremendo. Eu não tava, mas acho que é pra eu pegar. Tô tremendo. Eu pegar com as duas mãos. Ô, professor, mas e mesmo assim, o jeito do americano, ele usar a rede social é diferente também da nossa, né? Algumas expressões, alguma coisa, né? Sim, as expressões são diferentes. Lá nos Estados Unidos você não cola. Pra rir a gente põe kkkk. Sim. Lá não é, lá é ofensivo. LOL. Como que é? LOL, que é aquilo. Lots of laughs. Que é muitas então, risadas. kkkk pra eles tem a ver com Ku Klux Klan, né? Não, tem várias abreviações, né, que a gente pode citar, né? Não dá pra usar. Agora, deixa eu... XO, já viu? O que é XO? É beijos e abraços. X seria... É o XOXOX. Ah, o O é o abraço? É. Mas por que o O seria o abraço? Olha, eu não parei pra pensar nisso ainda, não. Eu vi esses dias, eu vi num filme ontem que eu assisti. Vi num filme. Mas o XOXO são beijos e abraços, isso. Beijos e abraços? É, porque o X é kisses, né? Kisses. Ai, gente, que demais. Olha que demais. TTYL, que é TTYL. TTYL, o que é isso? Talk to you later. Falo com você mais tarde. Ah, não é possível. YL. Ah, meu Deus. Talk to you later. TTYL. Isso. Mas aqui a gente não usa isso também, a gente não usa isso. Não, mas tem gente que às vezes coloca. Eu já vi gente colocando já. Ah, mas isso é só meio pra falar, eu sou... Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que precisa, pra pessoa aprender inglês, eu tô perguntando para um professor que fez isso, mas para aprender inglês, ele precisa ir para os Estados Unidos ou não precisa? Não, hoje a gente sabe que não precisa ir para algum país onde se fala o inglês para você aprender inglês. Mas existe um processo, né? É step by step, é passo a passo. É como ir na academia. Eu não iria na academia se eu tivesse o corpo que eu gostaria de ter. É verdade. Então a gente vai todo dia, treina um pouquinho. Aquilo que eu Mesma quero. coisa, o cérebro da gente também é um músculo. Então você precisa praticar, precisa treinar. Então, o grande erro hoje dos alunos é eles não terem paciência com o processo, às vezes não confiarem no processo. Eles já querem entrar e já querem chegar, já sair falando. Agora, professor, me fala uma coisa. Eu já vi curso na internet aí que promete que você fale inglês em 3 horas. Isso é mentira, gente. Esse de 3 horas foi... Isto é mentira. Igualzinho, aprenda a tocar esse instrumento em 1 mês. Mentira. Também acho. Mentira, porque a pessoa levou a vida inteira para aprender a tocar aquilo, vai me ensinar em 3 horas? Mentira. Não. Mentira. Professor, mas deixa eu te dizer uma coisa. Todas as pessoas podem aprender. Todas podem, todas. Lógico, quanto mais velho a gente vai ficando, eu acho que vai criando uma dificuldade, que a nossa cabeça já fica mais cansada. Criança aprende com muito mais facilidade. Mas eu acho que criança aprende mais facilidade porque ela não tem tanta barreira, aquele medo. Não tem vergonha de falar errado, exatamente. E depois... a gente já é mais perfeccionista, né? A gente que é adulto já quer falar certinho. A gente quer falar, não quer passar vergonha, falando, não quer passar vergonha. E a gente trabalha com o aluno isso também, né? Essa questão dele destravar e dele se confiar nele mesmo, né? Eu, como professor particular, com as minhas aulas são individuais, você acaba sendo psicólogo do aluno, você acaba sendo amigo. Mas você sabe que eu acho interessante quando você, como professor, conta isso assim, eu errei lá nos Estados Unidos. Nossa. Isso dá segurança pra gente. Sim. Dá segurança pra gente. Olha, eu tenho um amigo que ele era executivo de um grande banco nos Estados Unidos, um grande banco mesmo, já lá, trabalhava em Nova York, lá no coisa e tal, e ele falava inglês, tal, aquela coisa, e a pessoa perguntou pra ele assim, do you have Visa? Ele falou, no, I have Mastercard. Porque perguntou se tinha... American Express. Ele perguntou se tinha o visto, né? O visto. Se tinha o visto para estar nos Estados Unidos. Ele falou, não, Visa não, é Mastercard. É uma piada isso? Não, é pior que ele... Na verdade, é verdade. Eu não vou falar o nome dele, porque eu tô falando, ele era um alto executivo do American Express, do Banco American Express, é verdade. Depois eu falo aqui de quem que era, que o Rodolfo conhece. Então, depois eu falo. Mas, o intercâmbio é uma excelente maneira de se aprender o inglês. Olha interessante, VT.
Oi, meu nome é Maria Augusta, eu tenho 23 anos e eu tô fazendo um intercâmbio em Melbourne, na Austrália. Meu interesse em fazer o intercâmbio, ele surgiu, eu acho que a partir do momento que eu percebi que eu não estava segura com o inglês que eu estava tendo no Brasil. Fazer o intercâmbio foi a oportunidade que eu encontrei de realmente usar o meu inglês, realmente chegar na evolução, né? Eu acabei escolhendo a Austrália por causa da permissão de trabalho, né? Para mim era muito importante trabalhar e estudar. E os países que estavam permitidos, que permitem esse tipo de visto, é a Austrália, a Irlanda, Canadá. A Austrália ganhou meu coração pelo clima, né? Porque as minhas outras duas opções, elas eram muito frias, chuvosas, né? São países que não tem muita luz do sol e eu sou uma pessoa solar, então eu precisava disso. O clima aqui da Austrália é bem similar com o clima do Brasil, né? Então a gente tem esse ponto positivo. E também os australianos são muito abertos à imigração. Usar o inglês diariamente, ele é um desafio constante, assim, você diariamente se vê em situações que você não sabe se expressar, que você tem dificuldade de se expressar, você tem dificuldade de encontrar um vocabulário, de encontrar a palavra, a exata palavra que você precisa, sabe? A gente chega num país novo achando, nossa, eu não tenho nada de inglês, meu inglês é zerado, então a gente tem uma autoconfiança muito baixa. E aí, quando você chega aqui, você começa a conversar todo dia, e não sei o que, você percebe que não é assim que as coisas funcionam. E justamente pelos australianos terem essa experiência com o imigrante, eles são muito abertos, eles não vão te julgar se você não souber o tempo verbal correto, eles vão te ajudar, na verdade, a entender tipo, um vocabulário, por exemplo, e aí você vai falar, nossa, ok, agora eu consigo fazer essa referência, né, do que é aquilo e qual é a palavra, né, qual é o significado. É um desafio diário que agrega muito. Eu acho que pessoal, né? No desenvolvimento pessoal de resiliência e de autoconhecimento também. Então, fazer um intercâmbio e se deparar com um idioma completamente diferente do seu é um grande desafio, mas também é um grande aprendizado. Austrália. Dizem que a Austrália é o Brasil que deu certo, né, gente? Eu não gosto de falar isso, não, porque eu gosto muito do Brasil. Eu não gosto de falar do Brasil, não. Mas a Austrália tem o mesmo clima brasileiro, tem uma... ela tá no mesmo hemisfério. Mas é longe. Longe demais, aqui é no fim do mundo. O eucalipto veio da Austrália. Pasmem, sabia que o Outback não é da Austrália, né? É comida australiana que foi fundada nos Estados Unidos. Foi fundado nos Estados Unidos, não tem nada de australiano. E os australianos detestam falar que o Outback é de lá. O professor, a questão do intercâmbio, ele realmente ajuda a pessoa, ele né? ajuda, mudou minha vida, né? É verdade, você passou por essa experiência, né? Passou por essa experiência. E o que ela estava dizendo é bem verdade. Eu acho que todos os países, a maioria, né? Posso falar que todos, mas os países da língua inglesa, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Austrália, eles já estão acostumados a lidar com pessoas que vêm de fora para aprender inglês, né? Ah, entendi. Então eles realmente, como ela disse, eles são muito abertos. Eu nunca tive nenhum problema com um americano. Isso que eu estava perguntando. Quando você esteve nos Estados Unidos, você não teve nenhum tipo de animosidade em relação a você falar? Sempre foram muito agradáveis, muito educados. A família que você morou ajudava muito você? Nossa, demais. Mais da conta. Você ainda tem contato com a família? Sim, eles já estão grandes já. Eu tinha um neném não, né? Cuidava de um? Eu cheguei em outubro. Ele nasceu em fevereiro do ano seguinte. Ah, então você viu quando ele nasceu? Eu vi ele nascer. E aí eu vim embora, já tinha 2 anos e pouco. Hoje ele já tá um rapazinho. Nossa, olha que coisa. E é interessante porque a língua é uma das maneiras que a gente mais aproxima da pessoa, né? Das pessoas. A questão dessa receptividade, porque quando você é turista no lugar... É uma coisa. Todo mundo faz esforço para te entender, né? Você vai num lugar... Mas de modo geral. Ele quer tratar você bem, porque você é turista. Mas quando você mora no lugar, não sei se a pessoa faz tanto a questão, né? Ou seja, exige mais de você. Você tem aqui, você tem mais é que falar.
Sim, Mas você sabe que nos Estados Unidos, como tem muito latino, o que acontece, às vezes, quando você vai falar inglês com eles, e eles percebem o seu accent, tem gente que te responde em espanhol, né? Isso na Flórida, por exemplo, Orlando, Miami, isso é praxe de acontecer. Você vai falar inglês com a pessoa, ela já vê o seu sotaque, ela já começa a falar em espanhol. Aliás, o espanhol nos Estados Unidos é muito falado nos Estados Unidos todos, né? Sim. Acho que nas bordas, assim, mais do que tanto Califórnia, mais do que no interiorzão. No interior. Mas eu estava lendo um artigo esse dia, falou que em 2053 é possível que nos Estados Unidos fale mais espanhol do que o inglês. Eu estava vendo uma coisa, que está se falando pelos imigrantes e também porque o pessoal começa praticamente a falar, né? E você falou a verdade, mais nas extremidades ali, se fala muito. Tem mais um VT, né, Rodolfo? Tem mais um VT. O aprendizado da língua inglesa, ele é realmente mais fácil quando se é de criança. Eu tinha perguntado para ele, veja se é realmente ou não. Ele falou pra gente já que é. Quando você tá quando é criança aprende mais fácil. Você põe uma criança, né? Começa a falar. Tudo, né? Tudo mais fácil. Maus exemplos também, né? Eu ia falar, mas... Não é mais novidade que o aprendizado de um segundo idioma é fundamental para o crescimento e a capacitação de uma criança. Assim sendo, muitos pais pensam em investir na questão o quanto antes para as crianças. Há muitas escolas bilíngues e cursos de inglês para crianças no mercado, mas muitos pais se perguntam com qual idade o filho deve começar a aprender. No entanto, para se tornar completamente fluente, o aprendizado deve começar antes dos 10 anos. Nos primeiros anos de vida, o cérebro humano se desenvolve incrivelmente rápido. Ser fluente em inglês é um fator decisivo na vida acadêmica e profissional de muitas pessoas, podendo abrir diversas portas em uma futura carreira. O aprendizado do inglês para crianças proporciona benefícios e impactos diversos, como melhor aproveitamento escolar, aprendizado mais rápido, fluência na vida adulta, redução da timidez e um adulto globalizado. Se seu orçamento não permite investir ainda em um curso de inglês, qual deve ser o maior estímulo à criança? Veja mais agora. Já fez a pergunta, se a pessoa de repente ela é difícil para a pessoa pagar um curso de inglês assim, existe alguma, de repente, para a gente estimular a criança? Eu acho que hoje existem muitas ferramentas, né? Sim. Coisas que lá em 2007, quando eu fui para os Estados Unidos, não tinha, né? Que eu tinha que entrar na internet de escada, baixava uma música que demorava 1 hora para baixar, 3 megas, pegava a letra da música, que salvava no Word. O Word então, não era esse Word tão... Né? E eu acho que hoje existem os canais no YouTube que te ajudam bastante. Eu acho série que também, eu acho que série que você... E para criança, desenho, cara. Desenho, é verdade, desenho é verdade. Tem a opção de você colocar o desenho, muitas vezes na língua original, né, no inglês. Você põe ali, deixa ela assistindo o desenho no original. Porque o desenho vai conectando o que está falando com o que a criança está vendo. Né? Isso é interessante. Então, ele faz essa conexão já desde pequeno. Quando você coloca essa criança, de repente, para aprender alguma coisa mais na estrutura formal, você tem... Ela já meio que sabe, ela não sabe o porquê, mas ela sabe. Ela sabe. O professor Audrey, a questão desse accent, você fala usando accent, ele é um problema para todo mundo que aprende a língua, porque a gente nunca vai ter aquele do americano, né? Não vai ter. O accent, eu acho que ele é até importante, né? Tem americano que gosta, né? Que acha bonito, né? Tem americano que fala assim, nossa, tem um sotaque bonito. O inglês, eu acho que ele vai muito além disso, né? Por exemplo, você dá aula de inglês britânico ou inglês americano. O valor que o inglês tem hoje no mundo é muito maior do que isso, se é americano ou se é britânico. Até mesmo porque as diferenças são muito poucas. Tem a questão do sotaque, claro, mas as diferenças são muito poucas. Então, o valor que o inglês tem hoje no mundo, de você conseguir se comunicar com pessoas do mundo inteiro, é muito maior do que essa diferença, por exemplo, de sotaque. Interessante. Você sabe que... Acabou? Não acredito. Eu vou contar uma coisa para você. Acabou, que pena. Vou contar uma coisa para você. Primeira vez que eu falo isso, vai parecer muito snob mesmo, mas não é nada de snob. E isso me ajudou. Eu aprendi, eu fiz um curso de inglês, em Lavras tinha um curso de inglês, chamava... Era o ICBEU, Instituto Cultural Brasil e Estados Unidos, que era dado na universidade lá na Exal e tal. Meus professores foram grandes professores, tive professor americano e tal. E
Aí o que eu fazia? Teve uma época, eu tinha aqui uns 14 anos. Eu só, olha, eu tô falando pra mim snob, só lia livro em inglês. Bacana. Só lia, só pegava livro, pegava assim e lia. Vou te dizer uma coisa, e essa coisa do ler... Isso pro vocabulário é excelente. Muito bom. E é o seguinte, você não fazia tradução. Você vai lendo, você vai entendendo, isso é importante. Só li um monte de livro em inglês, e aquilo foi muito bom para mim, né? Muito bom. Eu falei que parece coisa de snob, é meio snob mesmo, mas eu acho interessante a gente ter a oportunidade de repente, de um professor indicar, conduzir. Eu tive bons professores de inglês, e isso faz a diferença na vida da gente. Agora eu quero saber, se eu quiser fazer um curso de inglês com você, eu posso entrar em contato? Sim, eu tenho uma página no Instagram, tenho um WhatsApp também. A página no Instagram dele, olha... Mas é muito difícil essa página. Tem como colocar na tela? Tá na tela lá, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa. É For You English. For You English Place. Quando se fala, fica fácil de falar. Que esse For You, ele tem a ideia de que é pra você, né? For You. 4, né? Aqui, ó. Então, ó, tá escrito 4U English Place. Então, falando, fica @For You English Place, tá bom? Ou então também tem o Instagram, seu Instagram também. Tem o meu Instagram também. I am. Ah, é? Ai, que ridículo agora. I am. É verdade. Eu sou. I am Audrey Daniel. Daniel. Oh. É porque Daniel nos Estados Unidos é nome de mulher, né? Que seria o Daniel. É Daniel. É Daniel Boone. Daniel Boone. Olha. I am Audrey Daniel. E pode dar o telefone? Pode passar. Esse é o da escola. Esse é o telefone, olha aqui, para você entrar em contato, 0 operadora 12 9 91 98 6896. 991 98 6896. Você pode entrar, você pode ter aula online, pode ter aula presencial, mas entre em contato assim para você ter. Obrigado. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo, foi muito bom, muita informação e ótimo, viu?